Olá, nesta edição da TV Espaço Homem, nós trazemos uma entrevista que vai interessar muito, com certeza, tanto a homens quanto a mulheres. Hoje quem fala conosco é o cirurgião oncologista Reniel Matheus Spencer Sobreira Batista. O assunto hoje é muito interessante, porque ele vai falar sobre a oncologia além do câncer, né? Ele é um cientista, e junto com uma equipe multidisciplinar, ele vai nos falar como é que se dá o processo da cura e da vida a partir de alguns trabalhos que eles fazem com os pacientes, com as pacientes. Então, para vocês, os cumprimentos do nosso cirurgião entrevistado hoje, né, o oncologista Raniel. Muito obrigada por comparecer aqui com a gente hoje, hein? Eu agradeço o convite, é muito bom, né, estar falando sobre esse tema e um pouco além, né, além da parte científica. Eu acho que a gente vai conseguir de uma maneira prática e um pouco mais didática falar do que é tratar o câncer, o que é essa doença, como funcionam os tratamentos e também um pouco sobre o comportamento das pessoas, dos pacientes, dos familiares diante de uma situação tão complexa, né, e tão assustadora que é o câncer. Até eu inventei um slogan aqui, né? A psicologia da cura, a psicologia da vida, né? Quer dizer, então vocês têm uma psicologia hospitalar de atendimento, digamos assim, multidisciplinar com os pacientes de oncologia, não é isso? Agora, diga-me um pouco assim, o que quer mais destacar da sua formação, para quem não conhece, assim, saber um pouco mais do senhor. Primeiro, para de me chamar de senhor, né, Beth? Eu sou de Natal, né? E quando eu tinha 16 para 17 anos, eu fui fazer direito, que meu pai queria, né? Eu comecei a trabalhar com ele e comecei a ganhar um dinheirinho aqui e ali, achei legal, mas sempre com aquela agulhada ali de ser médico. E resolvi de uma hora para outra mudar tudo e fui ser médico. E terminei fazendo faculdade em Natal, vim aqui para São Paulo, fiz Santa Casa de São Paulo, depois entrei no AC Camargo, que é um hospital onde você tem residência de cirurgia oncológica lá, que foi onde eu fiz o meu doutorado, né? Eu tenho uma linha de pesquisa especificamente em sarcomas, onde a gente publicou alguns trabalhos interessantes, e trabalhei muito tempo no departamento que a gente chama de cirurgia pélvica, que envolvia câncer coloretal, sarcoma, tumor de reto peritônio, alguns tumores ginecológicos, e que eu fiquei por lá por quase 10 anos, né? Juntando residência e como médico lá, eu fiquei por mais de 10 anos, mas como titular por quase 10 anos. E saí o ano passado para tentar alguns projetos fora. Dentre desses projetos, eu tenho um podcast que a gente fala muito sobre artigos científicos na área de oncologia, né? Eu e mais 2 colegas, e também alguns projetos em hospitais privados aqui em São Paulo. O senhor poderia, por exemplo, assim, especificar quais são alguns cânceres que são mais comuns em mulheres e a idade delas, né, tratamento cirúrgico, enfim, e quais que mais podem acometer os homens, digamos assim, tá? Dividindo um pouco os mais comuns. É possível? Existem assim 2 carros-chefes em cada sexo, né, se a gente pode falar. Então, tirando os tumores de pele, que são muito comuns em ambos os sexos, né, o tumor de próstata é o mais comum no homem e o tumor de mama o mais comum na mulher. Não que o homem pode ter tumor de mama, mas é muito raro, né? As mulheres têm como principal tumor o tumor de mama. E aí seguido de alguns tumores, assim, especificamente das mulheres, que aí seria ovário, útero, colo de útero, mas uma coisa que é comum a ambos os sexos, que tem uma incidência alta, é pulmão e intestinos, né? Esses são os tumores que mais são comuns nesses 2 sexos, vamos falar assim. Uhum. A mulher é interessante porque a mama, o tumor de mama, ele é um tumor que ele é dependente de hormônios, assim como o tumor de próstata. A gente até brinca que todo homem acima de 90 anos tem um tumor de próstata. Porque você imagina que um homem que tem um estímulo hormonal por 90 anos, né? Ele certamente a próstata dele vai ter um tumor. Isso é interessante porque o comportamento de um tumor de próstata no homem, quanto mais idoso ele é,
mais indolente é esse comportamento. Então, ele mesmo com 90 anos com tumor de próstata, ele nunca vai morrer desse tumor, porque quanto mais velho ele desenvolve essa doença, menor a chance de ele morrer por causa dela, né? Diferentemente das mulheres, onde os tumores de mama se desenvolvem em idades mais precoces do que nos homens, em torno de 40, 50 anos é a faixa etária mais comum, principalmente naquelas mulheres que não amamentam. Por que isso? Como eu falei, existe um estímulo hormonal, e o estímulo hormonal faz com que haja o desenvolvimento desses tumores no tecido mamário. Então, aquela mulher que não amamenta, ela, por exemplo, fica o ano inteiro que ela teria com um filho recém-nascido, amamentando, sem esse estímulo hormonal, é um ano a mais de estímulo hormonal do que as mulheres que amamentam. Então, amamentar, ter filho, faz esse bloqueio hormonal, vamos falar assim, desenvolve um pouco as glândulas mamárias. Isso faz com que a incidência de câncer de mama seja menor nas mulheres que têm filho e amamentam. O senhor disse que tem alguns que são comuns em homens e mulheres. Seriam mais os de pulmão e gastrointestinais, que eu entendi. Pulmão por quê? Por causa do cigarro, da poluição, e os gastrointestinais, o que é que leva em comum para que ambos tenham essa incidência, digamos, parecida, né? Semelhante. Quando a gente falar em câncer, a gente tem que entender que existem fatores intrínsecos de cada pessoa, né? A gente chama de fatores não só genéticos, mas do seu perfil, né? Vamos falar de genético molecular como um todo. Existem fatores externos que são gatilhos para o desenvolvimento daquela doença, né? Então, a gente tem no meio disso, e muito parecido, é lógico, um pouco a mais aqui, um pouco a menos ali, o pulmão, que sem dúvida a grande causa é o tabagismo, mas se você pegar as cidades onde tem mais poluição, etc., você vai ter uma incidência maior. E você tem os tumores de intestino, que aí envolve cólon retal, que é a parte do intestino grosso, e o estômago, que são muito mais comuns, né? Existe um fato interessante que, como o alimento passa muito rápido pelo intestino fino, intestino delgado, que a gente chama, é muito raro você ter um tumor de intestino delgado. Muito raro. Então, isso leva a crer, e existe muita evidência sobre isso, que a flora intestinal e o tempo de contato do que passa, dos alimentos, a digestão, etc., naquele local específico, ele tem um impacto direto na formação de tumor. Isso fica mais claro ainda, por exemplo, quando a gente tem aquela bactéria, o H. pylori, do estômago. Existe uma relação bem interessante entre a presença do H. pylori, a resistência ao H. pylori e o desenvolvimento de tumor. Assim como, por exemplo, cálculos na vesícula, a presença daquele cálculo durante muito tempo, aquele tamanho de tumor. Então existe um gatilho, que é ambiente, e existe como o seu corpo vai responder aquilo. É lógico que pessoas que têm uma alteração genética, uma doença genética conhecida, né? Vocês lembram da Angelina Jolie, que teve que tirar a parte da mama, vocês lembram disso? Porque ela tinha uma alteração genética em que aquela alteração, naquelas mulheres, a gente já sabe que se você tiver aquilo, você vai ter uma chance de desenvolver o tumor em até 100%, dependendo da alteração genética que você tem e do tipo de tumor. Então, o câncer nada mais é do que essa interação, umas pessoas mais propícias, outras menos, mas é sim um jogo de lá e cá. Agora, no caso, a dificuldade pós-operatória, não é? Não sei se interfere idade ou condição social, enfim, mas quem mais tem dificuldade no pós-operatório para cumprir as normas, né? Os homens, as mulheres, quem vai se cuidar mais depois? Quem vai fazer as fisioterapias, por exemplo, as terapias, como vocês falam, a parte psicológica? O homem é mais desleixado, não é? Totalmente. Como é que é essa história? Morre primeiro. O homem certamente é um pouco mais, eu diria que é assustado, né? Ele foge. Na verdade, existe sim essa questão cultural, né? A mulher, ela se cuida mais nesse sentido, ela procura mais o médico, ela se previne mais, né? Ela tem esse comportamento, né? Então é natural, por exemplo, que
mulheres que têm câncer de mama, a gente descubra mais precocemente alguns outros tumores ou algumas outras doenças, porque ela vai mais frequentemente ao médico. Então, não falando especificamente sobre cirurgia, mas do tratamento como um todo, né? Lembrar que o tratamento para câncer ele pode envolver várias terapias. Essa é uma das formas de multidisciplinaridade. Então, um tratamento com um cirurgião que vai fazer uma cirurgia, um tratamento com um radioterapeuta que vai fazer uma radioterapia, um tratamento com quimioterapia. Às vezes a pessoa recebe tudo isso, ainda recebe hormônio, enfim. Então, os tratamentos para câncer são, às vezes, multidisciplinares e complexos, mas, sem dúvida, a gente percebe isso é nítido, que as mulheres vão mais, né, procurar e se cuidar. Os homens, eu não sei porquê, existe uma questão cultural de medo, do tempo, pressa, prioridades, eles terminam se afastando nesse sentido. Mas existe homem também que se cuida muito, ainda mais essa geração mais nova, né? A mais nova se cuida muito e vai ao médico, sem dúvida, procurar essas doenças. E só complementando o que você falou, em relação ao tratamento, né, se a gente puder entrar nessa área, eu acho que eu queria dar um foco nessa conversa mais a isso, até porque nossa primeira conversa pelo telefone foi sobre isso, né, o comportamento, como as pessoas se comportam diante desse problema ou diante de um tratamento após. Então, os tumores, o tratamento para certos tumores podem ser extremamente mutilantes. A gente sabe que ao longo da história, o tratamento do câncer ele vem sendo cada vez menos mutilante. É engraçado que a gente, por exemplo, há muito tempo, a cirurgia para a mama era uma cirurgia extremamente agressiva. Né? Se uma paciente tivesse um tumor de mama, você retirava não só a mama, mas toda a musculatura do tórax, né? Todo o músculo peitoral. Eu não sei se você lembra, viu, Beto, alguma mulher na sua época com aqueles braços enormes, né? Aqueles braços enormes com edema, e você sabia que ela tinha operado a mama. Hoje aquilo é muito raro, mas muito raro, porque a cirurgia de mama ela se tornou cada vez menor. Mas mesmo assim, algumas coisas impactam muito. Por exemplo, você tirar o mamilo de uma mulher, né? Ou você ter que tirar a mama. Então, por mais que existam as cirurgias plásticas, as reconstruções, as próteses que são colocadas de maneira imediata, as tatuagens, as pessoas se sentem mutiladas. Tirar uma mama de uma mulher é algo que mexe muito com o psicológico dela. Em relação ao homem, é a mesma coisa, né? Falando em próstata, por exemplo, a gente sabe que existe uma incidência razoável de, por exemplo, impotência ou incontinência urinária após cirurgias para tumores de próstata. Imagina o impacto que isso causa também no homem, na sua masculinidade, fora todo o fator hormonal que existe por trás, bloqueios hormonais, bloqueios androgênicos, que você tem a perda do estímulo. Então, realmente, alguns tratamentos para certos tumores são bastante mutilantes, não só fisicamente, mas emocionalmente. É um desafio muito grande fazer o depois, né? Porque os tratamentos estão melhores, as pessoas estão vivendo mais, vivendo muito, se curando, e esse depois, às vezes, se perde em aspectos psicológicos e psicossociais. É interessante que para poder entrevistá-lo, né, não sou nada especialista na sua área aí, eu verifiquei que há doutorados, inclusive em psicologia, né, e há até reportagens, entrevistas, que o homem, mais comumente, ele abandona a mulher, né, a esposa, quando ela é atingida por câncer. E, inclusive, é interessante que eu descobri, né, não sabia que existia isso, que há grupos de psicólogos especializados em reinserir essa mulher num processo de aprender a viver sem o marido. Que coisa, né? E contudo, isso não acontece. Quando o homem tem câncer, a mulher fica do lado dele, ela fica cuidando, né? O que é esse comportamento psicológico aí que o senhor Olha, tem Beto, observado? eu já vi de tudo, viu? De um lado e do outro. Né? Eu Então, já vi de tudo. mocinho. Eu já vi de tudo. Eu acho que, assim, veja bem, eles são um casal, tá? E os casais enfrentam problemas de maneiras diferentes. Então, os casais se separam muito por problemas financeiros, né? Os casais se separam muito por problemas de intimidade, né? Então, a gente sabe que existe um tripé, um relacionamento, que é a intimidade, né? Existe a confiança, né? Existe a rotina do casal. Então, algo que interfere nisso, com certeza vai impactar negativamente no seu relacionamento.
O que existe, eu posso dizer isso do ponto de vista pessoal, porque a mãe da minha primeira menina, né, ela teve leucemia quando eu era estudante. E eu me sentia assim, se eu tivesse para acabar o namoro amanhã e soubesse que ela tivesse leucemia hoje, eu não ia acabar. Porque eu achava que aquela pessoa tinha que ter o meu apoio independente de qualquer coisa. Porque é uma questão pessoal. Poxa, eu vou apoiar uma pessoa no momento de dificuldade. Tá? Mas vamos supor que aquilo prosseguisse e ela ficasse curada e ela criasse certas paranoias, certos medos, e aquele relacionamento vivesse em cima desses medos, dessas paranoias, eu não sei sinceramente até onde isso iria dar. Eu quero dizer que um relacionamento ele é muito mais do que a gente está dizendo que um marido abandonou a mulher porque ela teve câncer ou a mulher abandonou o marido porque teve câncer. É um problema sério que atingiu o cerne do casal. E como o casal lidar com problemas sérios pode terminar na separação ou não. O que eu percebo, por exemplo, é que as pessoas, né, os casais e as pessoas em modo geral, elas têm que saber se comunicar melhor. As pessoas não se comunicam muito bem, né? As pessoas escondem seus anseios, seus medos, elas ruminam. Então essa terapia pessoal, que ela passar esse problema para o parceiro e fazer com que ele entenda o que está acontecendo, isso é muito importante. Então existe um comportamento de quem está doente, com uma doença séria, de se embotar, de se né, ficar mais introspectivo, ruminar mais, de criar imaginações. Poxa, eu estou sem minhas duas mãos, o meu marido não vai me querer mais. Aí ela começa a criar isso, paranoia, e o homem lá começa, e aí começa a ter um problema que eles não conseguem resolver. Da mesma maneira o marido. Existe também a questão cultural, veja bem, vamos lá, um homem que tem câncer de próstata, e ele ficou doente, e ele ficou impotente, ele já está com 60, 70 anos. Então o sexo não é mais tão importante num casal quanto uma mulher de 45 que perdeu a mama e está com receio. Entende? Então existe todo esse aspecto. Eu acho que a psicologia ela tem que entrar, na verdade, no diagnóstico da doença, não só depois do tratamento. Então a gente tem que prever esses acontecimentos, a gente tem que prever isso e já ir trabalhando com o casal toda essa problemática que vai acontecer, que vai surgir. É lógico que você tem que pedir ao parceiro que tenha mais paciência. É lógico, porque a pessoa está fragilizada, está ferida. Mas eu acho que no momento que você fala assim, não, a gente tem um grupo que apoia mulheres a se reinserir porque o marido deixou, é porque a gente está tratando tarde esse problema. É isso que eu penso. Certo, compreendo. Agora, no caso, o senhor tem um trabalho que está sendo bem destacado, né, e foi o que motivou, inclusive, a pessoa, uma outra doutora, a apresentá-lo para nós, né? Que o senhor criou, é especialista, eu não sei qual todo o contexto, né? O senhor tem um grupo ou treina, né, a psicologia aplicada junto a pacientes oncológicos, e isso é feito com uma equipe multidisciplinar. Eu não sei quem são os que compõem, né, por que isso vai junto do paciente, se é pré, durante, pós-cirurgia oncológica, né, e se tem condições de informar mais a respeito, qual é o resultado favorável, se depende ou se é para homem, para mulher, a idade, o resultado, enfim. Já que o senhor é o criador aí, o motivacional dessa nova metodologia, né, eu acho que é importante que a gente tenha essa divulgação e valorize-se, né, a sua iniciativa tão jovem, já atuando um outro formato, né, eu diria assim, de atendimento e recuperação. Eu acho que isso é fenomenal. Quem tem Sem que dúvida. explicar? Queremos Eu aprender. acho que a principal coisa que existe entre um paciente e o seu tratamento é o médico. Né? Um médico que se comunica bem com o seu paciente, que entende bem o que ele está acontecendo. Você sabe que tem paciente meu que a gente briga, né? Troca mensagem, bloqueia no WhatsApp, aí depois me liga. Assim, a gente vira íntimo mesmo, tipo irmão, família. Porque eu aprendi isso, que eu não tenho medo de dar meu celular para nenhum paciente. Eu acho que eles têm que me ligar a qualquer hora, quando quiserem. E a gente sempre tem, e aí tem algumas relações nisso. Mas eu entendo que o tratamento de uma pessoa com câncer não é só fazer o remédio, não é só fazer a cirurgia, não é? A gente tem que acolher. E acolher envolve todas essas questões.
Em oncologia existe uma especialidade, né, que chama medicina cuidados paliativos. Isso é entendido de uma maneira muito pejorativa, até ruim às vezes, mas por mais que se tenham tentado mudar esse nome, cuidados paliativos são aquelas profissionais que geralmente são oncologistas, né, muitas vezes eles são próprios oncologistas, e que eles participam do momento do tratamento do paciente. Mesmo que o paciente tenha uma perspectiva de cura real, é fundamental que essas pessoas estejam inseridas dentro desse contexto. Mas por conta dessa questão de ser assim, olha, o médico, quando alguém fala assim, veio um médico aqui do paliativos, a pessoa acha que vai morrer, existe um pouco de até preconceito nisso. Então a gente criou algo que seria algo mais ameno, né, e que às vezes tem uma função de cuidados paliativos, sem dúvida, né, uma função de amenizar o sofrimento, de conceitos de terminalidade, como dar as má notícias, como trabalhar a família, como trabalhar a própria paciente sobre isso, mas existe uma outra coisa que é como resolver conflitos, como ensinar e tratar e orientar o modus operandi, vamos falar assim, do seu tratamento, cada fase é fase. Então, existe um grupo de psicólogo, de oncologista, de nutricionista, que trabalham toda essa questão de qualidade de vida dentro do tratamento. Então é uma coisa que está entrando agora, né, com muita força em várias áreas, que é o conceito de medicina de qualidade de vida. Então, indo nessa linha, né, todo paciente que tem um diagnóstico, que tem um tratamento, existem pessoas que entram em contato toda semana, que perguntam o que está acontecendo, como é que foi o tratamento, e que ela volta, e existe uma porta inteiramente aberta entre o paciente e o médico, porque quando a gente perde essa linha entre o médico e o paciente, a chance do tratamento dar certo é ruim, ela piora, porque faz com que o paciente procure outros profissionais e que ele fique em dúvida, que ele desconfie, que ele perca a esperança, né? Então, dentro desse contexto, tratar o entorno é muito importante. Existem trabalhos que mostram, sim, que esse tipo de comportamento e de conduta, ele talvez não tenha tanto impacto real no tempo. Sei lá, o paciente tem um câncer de pulmão, né, está fazendo quimioterapia, talvez isso não impacte no seu tratamento final da doença tão agressiva, mas sem dúvida esse caminho percorrido ele vai ser mais fácil. Então, ao mesmo tempo, se a gente tiver um paciente que ele vai ser curado, mas ele vai ser submetido a uma cirurgia, por exemplo, que ele vai ficar com a colostomia, ele vai ficar com aquela bolsinha saindo, né, fezes pela barriga, a gente já prevê aquilo. Eu tenho, por exemplo de pessoas que suicidaram por conta disso. Ele ficou com tanto medo de fazer uma colostomia que pulou da janela. Então, eu já vi isso acontecer. Então, tentando antever isso, se antecipar, né, em fazer com que ela entenda isso, que existe sim uma vida que vale a pena ser vivida mesmo dessa maneira. A gente tenta intervir de uma maneira muito precoce, cada vez mais ampla, né, psicossocial, para que seu tratamento seja percorrido de uma forma mais tranquila e que ele encare isso como um desafio, como algo a ser vencido, e que ele valorize mais a sua vida um pouco tempo depois. No caso, na minha modéstia interpretação popular, eu diria assim, trata o indivíduo como um ser no todo. Ele tem algo de parte dele que não está funcionando bem, que tem que ser tratado com os profissionais, a metodologia, os equipamentos, o remédio. Mas ele em si, o restante, ele está bem, né? Quer dizer, é o como é que ele se olha nos 90% que está tudo ok, né? Agora, se ele não cuidar esses 90%, ficar só focado no problema, não vai ter nada, porque o estresse, eu diria assim, emocional, que ele fica lá, e agora, né, que vai ser, ele só está pensando nas perdas, ele não está pensando assim, como vou reconquistar a partir de me faltando 10%, eu diria assim, né? Então, eu interpretei assim, eu achei sensacional essa visão que vocês estão fazendo, quer dizer, mostrar para a pessoa o quanto ela ainda tem para vencer na vida, né? O quanto que ela pode somar com os profissionais e com isso se reestruturar de uma outra forma, né? A pessoa, quando perde a visão, vamos supor, ou perde um membro amputado por um acidente, eu acho que a proporção vai ser a mesma, vai ter que readaptar, não é isso? Agora, a perda de um
de um funcionamento interno, digamos que vai ter que depender, não sei se de máquina ou qualquer outra coisa. Tem tantas pessoas também que dependem de máquina, né, hemodiálise. É interessante, muito, eu gostei. Eu acho que não tinha essa visão ainda para o paciente oncológico, né? O paciente oncológico é tratado muitas vezes com a sentença de morte. Eu lembro que tem hospitais aqui de São Paulo que mudaram até o nome, porque o Hospital do Câncer o paciente tem medo de ir, né? Lembrando que hoje tem muitos cânceres, inclusive o próprio câncer de mama, em que existem linhas subsequentes de tratamento que dificilmente hoje em dia você vai ter pessoas que vão morrer, assim como acontecia isso por câncer de mama, que às vezes pode ser agressivo. Então existe um tratamento, às vezes longo, às vezes com alguns efeitos colaterais. Então, durante toda nessa jornada aí, o paciente precisa ser acompanhado, ele precisa ter no mínimo, né, alguém para ligar quando acontecer algo, e isso é o mínimo que a gente faz por ele. O que é interessante no meu modo de entender, assim, já que a gente já está quase encerrando, né, esse método que o senhor está utilizando, e a crítica, né, porque há leis já aprovadas, que se a pessoa vai ficar num tratamento, digamos assim, longo, eles já querem abreviar a vida da pessoa, não é? Então, estão brincando, assim, sabe, de finalizar, os parentes já podem assinar, né, não vai deixar sofrer muito tempo e tal. Mas será que é sofrimento? A pessoa está lutando pela vida dela? E quem tem o direito de ir lá e assinar e dizer, não, dê uma medicação e acabe tudo. Então, eu acho que tem algumas coisas aí, inclusive de ponto de vista legal, que eu estava observando, que decididamente, eu acho estarrecedor, doutor. Eu prefiro acreditar no que o senhor está dizendo e fazendo, porque sempre vai ter chance a vida, né? Sempre é uma incógnita de saber quanto que a pessoa vai sobreviver, vai se superar, né? Se autossuperar também. A superação é uma coisa que ninguém sabe quando vai sair de dentro do indivíduo e vai florescer, não é? E esse atendimento, eu acho que tem tudo isso, dá a chance da pessoa é, renascer, eu acho que dizer assim, é renascer. Ela vai fazer o seu novo mundo, né? Seu novo nascimento, sua nova oportunidade de vida, né? É mais ou menos por aí, não é? Sem dúvida, como eu falei, existe, interessante isso, Beto, porque existe uma linha muito tênue, às vezes, entre você, eu não diria desistir, mas você aceitar e insistir em algo que cause muito sofrimento. Né? Essa linha ela tem que ser trabalhada de uma maneira muito cuidadosa. Você tem que obedecer muitas vezes à cultura das pessoas, à religião delas, como elas encaram a vida. Né? Eu passei por uma situação recente muito complexa. Por exemplo, a gente opera Testemunha de Jeová. Né? O meu grupo, a gente faz cirurgias em Testemunha de Jeová e a gente respeita muito a religião deles. Mas isso me coloca certas vezes em situações muito difíceis, que eu tenho que tomar decisões olhando no olho de cada um para saber quem é naquela família que realmente tem força e pode conduzir. E que existem momentos que são difíceis, onde a gente tem que entender essa nossa também, vamos dizer, não diria fraqueza, mas nossa limitação. Né? Então todo começo ele é um começo sempre, né, para frente, para cima, indo, e muitas vezes a gente fala, né, aqui falando mais um pouco já sobre paliação, que você entrou um pouco nessa linha. Eu me lembro de uma aula linda que eu tive no médico inglês, foi uma das escolas mais assim interessantes sobre paliação, e que uma paciente que ela tinha uma doença que isso faz muito tempo, já 15, 20 anos atrás, né? 15 anos, eu era residente, eu acho, na época. E que ele foi contando a trajetória de uma paciente que ela abriu o quadro de câncer já com a doença metastática e tal, e que ela viveu por quase 5 anos. E ela morreu depois de 5 anos de uma doença que já era metastática. E eu lembro dele falar assim, olha, a família teve tempo de se despedir durante 5 anos. Ou você encara isso dessa forma, ou você vai viver. E aí eu levei isso na minha cabeça, tá? E quando eu estava lá na Secamargo aconteceu algo parecido. E eu fui falar isso para um filho adolescente, um paciente, ele olhou para mim, nossa, eu levei um tapa da cara, assim, quase.
porque ele não entendeu dessa maneira. Então, é isso que eu quero dizer. Você tem que sentir o outro para entender que nem 5 anos ele vai aceitar. E às vezes outras pessoas falam, doutor, eu já vi ela sofrer tanto, deixa ela descansar. Ou então, cada situação você tem que respeitar esse entorno, e isso é fundamental, seja para uma vitória ou para uma despedida. Então, aí que é muito importante, né? Eu acho que essa abordagem que está sendo feita é a primeira vez que nós estamos fazendo, né? Estamos aí num momento de pandemia, tantas famílias perdendo tantas pessoas, né? De tantas formas, até de crianças a idosos, né? E eu acho que é um diálogo muito interessante, porque o senhor, junto com os seus colegas, vocês estão ali, né, entre a vida e a morte, vocês estão tentando a vida de todas as formas possíveis, né? E às vezes os parentes não compreendem, né? Acham que tinha que ter alguma coisa a mais, né? Porque querem que a pessoa viva, outros não querem que a pessoa viva. Vai lá e assina na base de uma lei e pede a finalização da vida, como nós estamos comentando. Quer dizer, é uma coisa assim que é do ser humano, né? Uma coisa do século XXI, e a gente está vendo agora, né, muita gente desesperada para viver mais um pouquinho, né? Quer dizer, então, saber que o vírus está batendo a porta, que você está desempregado, que você já não tem o que comer, não sabe o dia de amanhã, pensa bem, mas você não quer morrer, né? Você não quer que venha o vírus na sua vida, na sua casa, no seu sangue. Então, eu acho que o senhor está trazendo para nós eu diria assim, uma visão muito humanista, tá? Do que é a vida e a morte, principalmente assim os homens, muitas vezes eu acho que não param para um diálogo deste. Também as mulheres às vezes também não falam sobre vida e morte, o que é vida, o que é morte, né? Tem gente que fica morta viva e tem gente que fica lutando para não perder a vida, né? Então aí nós estamos num problema que é trabalhar a prevenção, que eu acho que o senhor está mostrando bastante, né? O senhor está mostrando bastante assim, a questão da solidariedade, né? Não é só fazer o quê? Quer dizer, o marido eu vou embora porque ela tá sem as mamas, ou a mulher, vou deixar o marido porque ele está impotente, mas, poxa, e o ser humano onde fica, além desse detalhe, né? Então, o que o senhor está abordando aqui é de uma grande valia, eu acho que emociona até para quem tiver um propósito de analisar o que é a vida e a morte, o que é a morte e a vida, né? Tem mortos vivos e tem vivos que poderiam fazer-se, né, de mortos, porque estão só atrapalhando. Bom, mas enfim, para as suas despedidas aí, tá? Qual é a sua filosofia final, o seu ensinamento final? Porque realmente, olha, o senhor mexeu com certeza com as estruturas, inclusive das autoridades masculinas hoje. Eu acho que eles vão repensar da noite para frente agora. Eu diria assim, o único conselho sobre isso é que aproveitem a vida ao máximo, sem exageros, né? Os pacientes falam assim, mas doutor, o que é que eu como? O que é que eu faço? Assim, você sabe o que deve ou não comer, você tem que orientar algumas coisas. Mas lembre, por exemplo, que uma salada não vai compensar um exagero seu em alguma outra coisa. Então, se você quer exagerar, exagere, tome a sua cerveja no sábado, mas não faça isso todo dia, né? Faça atividade física para se sentir bem, né? Realize seu trabalho com vontade, né? E se você tiver que enfrentar algum problema nesse na vida, enfrente-o com coragem, sabendo que existem limitações, mas de repente isso vai lhe transformar numa pessoa melhor, né? Eu queria agradecer mais uma vez o convite, né? Lembrar que eu tenho algumas as redes sociais, tem um canal, uma página no Instagram que chama Papo de Onco, que é algo bem técnico, mas tem uma linguagem voltada para estudantes, então quem tem curiosidade em alguns assuntos de oncologia, existe um grupo editorial bem bacana, o Thiago Biak me ajuda, o Rafael, enfim, o pessoal que fala sobre radioterapia, fala sobre quimioterapia, sobre né, outras coisas mais técnicas, mas que vale a pena seguir. Tem a página pessoal lá também no Instagram, que é Raniel Spencer, e sempre tem alguma coisa mais motivacional, algo voltado com cirurgia. E se você quer algo mais ainda elaborado, com um nível um pouco maior sobre determinados trabalhos, assuntos, tem um podcast
chama Clinical Papers Podcast, em que você vai ver também esse sistema oncologia, mas é algo realmente um pouco mais elaborado, mas onde a gente tem uma linguagem mais voltada para médicos mesmo, profissionais de saúde. Bom, eu creio que os homens hoje, daqui para frente, vão pensar um pouco mais da forma de viver, né, da vida deles e dos outros, da família. Eles estão sofrendo com possibilidades terríveis, né, de não arrumar trabalho e também adoecer e morrer. Quer dizer, nós estamos num momento muito importante para as pessoas escutarem o que o senhor está falando, entenderem o que é essa vida em determinados momentos que a gente vai ter que querer viver, né, e as dificuldades que a gente vai ter que lutar com essa vontade, né, de sobrevivência praticamente, né. Eu agradeço muito a doutora Dolores por ter apresentado o senhor. Os dois são jovens e são grandes exemplos para nós brasileiros, para homens e mulheres brasileiros. Enquanto tantos estão aí fazendo uma série de coisas tão vergonhosas, né, que envergonham a gente no mundo inteiro, vocês jovens estão aí dedicando a vida de vocês, se expondo muitas vezes, né? E eu só imagino o emocional de vocês também, né, doutora? E, né, que você está torcendo para que aquilo vença, para que aquilo, né, sobreviva, que a pessoa alcance aquele momento de êxtase. Não, eu vou viver. Com ou sem isso aqui, vou lutar, enfim, quer dizer, aquilo é um mérito que não tem preço, né? Não tem nenhuma coisa que seja de troféu de que vocês conseguem juntos numa equipe fazer uma pessoa amar a vida e retomar normalmente. Eu acho que esse aqui é o sensacional que a gente está aprendendo aqui, tá? E que todos os homens estão aprendendo. Eu acho que a gente tem que lutar pela vida, né? Não é aquela coisa horrível, não gostei, vai lá, bate na mulher, mata, enfim, um monte de coisas horríveis que a gente está vendo aí, né? Isso não é ser homem, né? Eu gostaria muito, assim, que o seu exemplo de jovem seja muito importante para todos os homens, que os homens aprendam a conversar, a dialogar sobre isso. Hoje eles estão valentes, amanhã eles podem estar doentes. Né? Não é que rimou? Não é bacana? Rimou mesmo. Gostou, né? Eu sabia que você ia gostar. Doutor querido, muito grata. Felicidades. Tá? Uma honra muito grande, tá? E o senhor hoje foi um dos melhores exemplos que a gente teve em pleno século XXI iniciando, tá? Gratidão eterna ao senhor, Dolores. Muito obrigada, viu? Um abraço a todos. Gente querida, assim estamos encerrando a nossa TV Espaço Homem. Mulheres, deem uma espiadinha e vão contar para as outras. Homens, olha, pensa aí, vai conversar com os outros também, tá? A vida é tão bacana para a gente viver, tá? Até a próxima edição da TV Espaço Homem. Um beijo no coração, gente. Tchau.